E aí? Belezinha? Nego velho, tá vendo que já tá começando a esfriar aqui no Japão. Hoje é dia o que, neguinho? Dia 8 de outubro, já tá dando uma esfriadinha, já há uma necessidade de colocar uma blusinha bem fininha de manhã e à noite também. Neguinho, isso tá uma balançação danada aqui. É o seguinte, você sabe que esse canal aqui eu gosto de compartilhar as coisas que eu passo desde quando eu vou viajar, que eu tenho coisa boa pra falar, pra zoar, pra xingar os outros, mas também eu gosto de compartilhar as coisas quando eu tô triste e quando eu tô meditando em algo. E toda vez que eu fico triste, que eu fico chateado com a situação, ou que o meu coração fica apertado, eu, neguinho, medito em algo que foi herança da minha mãe, da dona Dirce Ângulo Dias, que foi morar com Deus há uns tempos atrás aí, e que deixa uma saudade e uma herança danada. Numa dessas que eu gosto de meditar. Ela deixou a palavra do Senhor, né? Então ela fazia, e debaixo de cintada, a gente ia para a escola dominical todos os domingos, né? Lá na Vila Xavier, lá em Assis. Então a gente ia para a escola dominical, aprendia algumas coisas sobre o Senhor, e a gente não entendia nada naquela época. E hoje eu sei que vale muito para mim, porque no dia que eu tô triste, no dia que eu tô chateado, no dia que não deu certo, eu paro e dou uma meditada nas coisas que eu aprendi lá na quadrangular, lá na Vila Xavier, lá em Assis. Tá entendendo, aqui? E sob a pressão da minha mãe, é claro. E o que acontece, né? Então o que acontece? Eu tô meio chateado essa semana, tô meio triste, sem graça. E quando eu tô triste, às vezes vem algumas passagens bíblicas, né? Como essa aqui eu vou compartilhar com o Senhor, com vocês. Essa que eu vou falar agora tá lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, talvez. Coríntios, neguinho. O que acontece? O que é legal do Evangelho? No Evangelho, é legal que a gente tem hoje, a gente tem tudo montadinho, ele, tudo certinho, bonitinho, alguém estudou, deixou tudo montado para nós. Mas se você vê se você prestar atenção no Evangelho, o Evangelho, ela é uma... no caso de Coríntios, é o apóstolo Paulo mandando carta para uma certa cidade, o nome de Coríntios. Ele não manda uma, ele manda várias, mas tem duas que é bem famosa. E o que acontece? O Paulo, ele era apóstolo, ele era um pregador, ele ia na cidade, fundava a igreja e ia embora. Fundava a igreja e ia embora. E naquela época, as pessoas também não aceitavam fácil, né? Que nem hoje. Imagina, hoje que já tem tudo montado, tudo certinho, não tem muito que ser debatido. Já é uma confusão dos infernos. Os crentes não se encontram entre eles. Agora imagina uns tempos atrás, né? Era tudo debaixo de pancada, né? Os caras matavam. Era uma coisa séria, né? E na carta de Coríntios, o que acontece? A gente só tem... É como se tivesse... Eu já ouvi uma explicação legal, alguém falando isso. Como se você tivesse um telefone. Você só vê Paulo explicando. Você não vê o que o pessoal de Coríntios estão perguntando para Paulo. Só vê Paulo explicando. E isso que é em cima disso que você estuda. No que ele falou para Coríntios. Mas não sobre o que Coríntios perguntou para Paulo. Mas tudo bem. O que acontece? O que parece ser nesse capítulo é que as pessoas estavam tentando tirar a autoridade de apóstolo de Paulo. Paulo chega e fala assim para eles, escreve para eles: neguinho, se eu tiver que me gloriar, eu glorei num cara que há 14 anos subiu ao céu, que viu coisas que no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei. Ele viu coisas que é inexplicável falar ao homem. Se for pra gloriar, eu gloreio nele, nesse cara. E é ele mesmo, ele que teve a experiência com Deus, né? A gente sabe disso, estudando os outros capítulos. Daí então, ele fala assim: nesse homem sim, eu gloriarei. Nesse homem sim, eu vou tirar uma ondinha. Mas ele continua falando assim: mas só que o Senhor, pra não deixar eu me gloriar baseado nas experiências que eu tive, me colocou um espinho na carne. Aí entra mais ou menos o que eu queria explicar. Um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear.
A gente não sabe quem é esse mensageiro de Satanás, o que é. Só que é um espinho na carne que o apóstolo fala que tem. Daí então eu já orei ao Senhor para tirar esse espinho da carne. Imagina só, Paulo, que tem experiência, que teve a experiência com Deus, que é um homem hoje é referência do cristianismo. Imagina só um homem que passava nos lugares, curava as pessoas, né? O homem que tinha um certo poder, foi dado um certo poder para ele. Ele mesmo falando que tinha um espinho na carne. E ele fala que orou ao Senhor. E o Senhor chegou e olhou para ele e falou assim: ah, neguinho, a minha graça te basta. Não vai arrancar o espinho da carne não, velho. Só a graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí você olha com os olhos e fala assim: como que é o negócio aí? Não vai tirar o espinho da carne de Paulo. E ainda mais, ainda fala que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Daí então Paulo fala assim: então eu vou me gloriar nas fraquezas. Então eu vou me gloriar nas coisas ruins que eu estou passando. Porque se o poder dele se aperfeiçoa nisso, então é nisso que eu tenho que me gloriar. E sai, o pessoal que acompanha aí sabe, né, que acompanha a Bíblia, que acompanha o Evangelho, sabe que Paulo sofreu bastante, conhece a morte de Paulo, tudo. Então, o que acontece? Um homem daquele poder, tendo dificuldades, a serviço do Evangelho, tinha o espinho na carne, e que o próprio Senhor chegou e falou assim: não, eu não vou tirar não, porque meu poder se aperfeiçoa nisso. Daí então eu, neguinho, quando eu pego essa passagem, quando eu lembro disso, eu dou uma olhada e falo assim, dou uma respirada e falo assim: velho, se no meio dos homens, é eu pensando, a gente não dá conta, tem gente que sabe um pouco mais que você, a gente não sabe tudo, tem gente que manja, tem gente que tá por dentro das coisas, e a gente não domina todas as ideias, coisas boas, tudo, a gente é falho. Se no meio dos homens nós somos assim, agora imagina perante a Deus. Tá entendendo? Então o que acontece é o seguinte, neguinho. Então muitas vezes a gente não tem força nem sequer para pedir algo. Não tem força muitas vezes nem tem nem moral, não tem força, não tem nada para pedir algo. Então a gente para, dá aquela respirada. Pelo menos eu sou assim. Fala assim: Pai, só me ajude a passar. Se aperfeiçoa o seu poder na minha fraqueza. Porque hoje sim, hoje eu estou fraco. Tá entendendo, neguinho? Tá entendendo o que eu quis dizer? Escreve aí, neguinho, se você entendeu o que eu quis dizer mesmo, neguinho. Porque tem hora que é difícil, velho. O louco, velho. Tem hora que não dá pra passar as coisas sozinho, não. Tem que compartilhar com os amigos.